Vamos ler dois textos, Romanos 5,18 e Salmos capítulo de número 11 e 12. Romanos capítulo de número 5, verso 18 e Salmos 11 e 12. Pode ficar assentados. Romanos 5, 18. Diz assim a palavra de Deus: pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá a vida. Agora nós leiamos Salmos, capítulo de número 7, versículo de número 11 e 12. Salmos 7, 11 e 12, que diz assim: Deus é justo juiz, Deus que sente indignação todos os dias. Se o homem não se converter, afiará Deus a sua espada, já armou o arco e tenho pronto. Meus irmãos, eu recebi uma sugestão de pregar sobre o que eu iria ministrar lá em Recife. Eu recebi uma sugestão de ministrar aqui o que eu iria ministrar lá. Mas eu fui levado ao Senhor para pensar sobre o seguinte tema: a ira de Deus. Há tempos que eu acredito e creio pela história da igreja, tanto desde o primeiro século como até os dias de hoje, olhando para a situação do Brasil, eu vejo que a igreja brasileira abandonou há tempo o Deus que é revelado nas Escrituras. A igreja brasileira abandonou, a maioria dos cristãos abandonaram o Deus que é revelado nas Escrituras. Irmãos, existem duas maneiras pela qual Deus se revela. A primeira coisa que nós devemos entender é que ninguém descobriu Deus. Nenhum cientista, nenhum pesquisador, nenhum filósofo, nenhum poeta, nenhum homem inteligente descobriu a Deus. Deus quis se revelar aos seres humanos. E por essa causa é que nós podemos conhecer a Deus. Porque Deus é quem se revela. Se não fosse assim, ninguém conheceria a Deus. Martim Lutero tem uma frase bem interessante que ele diz que para que ele se manifeste é necessário que ele use máscara. Porque ele é tão grandioso, ele é tão glorioso, que é necessário que ele use uma máscara para que nós venhamos a conhecê-lo, para que ele se revele. Porque nós não temos condições de conhecê-lo completamente. Porque Deus é infinito e nós somos finitos. Então, há duas maneiras de Deus se revelar. A primeira é a revelação geral, que é a revelação que nós podemos ver pelo mundo e pelas coisas criadas. Isso está no Salmo 119, verso 1 e verso 2. E Romanos capítulo 1, versículo de número 20. O Salmo vai dizer que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Então, uma das maneiras pelas quais Deus se revela é pela criação. Essa é chamada a revelação geral. Todos os seres humanos têm essa revelação de Deus. E Romanos, capítulo de número 1, versículo de número 20, vai dizer: porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas, ou seja, o mundo, os céus, a terra, o mar, a ordem estabelecida, proclama que existe um Deus criador de todas as coisas. Essa é a primeira revelação, essa é a revelação geral. Porém, essa revelação, ela não gera fé, essa revelação, ela não gera arrependimento, e essa revelação não gera novo nascimento e nem transformação de vida. Há, porém, outra maneira de Deus se revelar. E essa maneira ela é bem mais específica.
Essa maneira de Deus se revelar é pela sua palavra, é pela Bíblia Sagrada. Digo isso porque eu queria perguntar, e porque nós somos cercados de vários mitos a respeito de Deus, a respeito da Bíblia e a respeito de vários temas que implicam o nosso Deus. A primeira coisa que eu quero dizer é que a revelação especial de Deus, a Bíblia Sagrada, ela gera fé, ela gera arrependimento, ela gera mudança de vida e novo nascimento por meio da atuação do Espírito Santo. A palavra de Deus, ela é verdadeira e fiel. Então eu pergunto uma coisa: o quanto nós conhecemos de Deus? Nós conhecemos pela revelação geral? Nós conhecemos por tradições, por mito e por coisas que nós escutamos? Ou o que nós conhecemos a respeito de Deus é o que nós entendemos e vemos claramente nas Escrituras, que é a nossa única fonte de fé, autoridade, e é a única fonte que nós podemos confiar completamente, é a Bíblia Sagrada. Só ela é uma fonte segura para conhecermos a Deus, como Ele quis se revelar. Então, quando nós paramos para pensar no mundo evangélico do Brasil, atualmente, seguindo o mundo ocidental inteiro, nós podemos perceber que a igreja está completamente afastada e distante do Deus que as Escrituras revelam. Eu quero que fique bem claro isso, que nós estamos, como igreja, como um todo, completamente distantes daquilo que as Escrituras revelam para nós. A primeira coisa que eu quero deixar claro aqui é que Deus das Escrituras, Ele não tolera o pecado. Deus, o Deus das Escrituras, Ele não tolera o pecado. Vamos ler Gênesis, capítulo de número 2, versículo de número 17. Gênesis 2, 17, que diz assim: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Deus criou os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. E Moisés, que escreveu o Pentateuco, ele faz questão de deixar claro que tudo o que Deus criou, a princípio, era bom. Era bom. Moisés faz questão de deixar isso claro na sua narrativa, na narrativa da criação de Gênesis 1 ao 3. Quando Deus criou Adão e Eva, eles eram puros, eles eram santos, eles tinham um livre-arbítrio total e completo. Eles não recebiam ou não tinham influência do pecado dentro de si. Eles tinham livre-arbítrio no seu coração, no seu íntimo. Eles não desejavam o pecado. E Deus deu apenas um único mandamento a Adão e a Eva, que era para que eles não comessem do fruto da árvore, do conhecimento do bem e do mal. Pois se eles comessem, eles morreriam. E a morte aqui implica morte física e morte espiritual. Então, quando Adão e Eva desobedecem a Deus e comem do fruto dessa árvore, acontece justamente o que Deus disse. Eles morrem espiritualmente. Deus os coloca para fora do jardim do Éden e, a partir daquele momento, toda a terra ela é amaldiçoada por causa do único pecado, do pecado de Adão e de Eva. Nós podemos ler isso em Gênesis 3, 17, aonde diz assim: e Adão disse, visto que atendestes à voz de tua mulher e comeste da árvore que te ordenara, não comesse, maldita é a terra por tua causa.
em fadigas obterá dela o sustento durante os dias de tua vida. Então, por apenas um único pecado, pelo único mandamento que Deus tinha dado a Adão e a Eva, Deus disse que porque eles transgrediram esse mandamento de Deus, Deus os colocou para fora do jardim e amaldiçoou a terra por completo. Entenda-se terra aqui, os seres humanos, a terra onde plantamos, a terra física, que a partir daqui começou a produzir cardos e abrolhos, e até mesmo o reino animal. Paulo fala em Romanos, capítulo de número 8, que a criação de Deus geme, esperando a redenção. Por causa de um único pecado, do pecado de Adão e de Eva, a terra, os seres humanos e o reino animal, a partir daquele momento, começa a sofrer o terrível juízo de Deus, a ira de Deus sobre o pecado. A primeira coisa que aprendemos aqui, meus irmãos, é que quando Deus fala uma coisa, Ele cumpre. Essa é a primeira coisa que nós aprendemos. Deus disse a Adão e a sua esposa: se vocês desobedecerem, vai acontecer isso. E foi justamente o que aconteceu. Adão morreu espiritualmente e fisicamente. Nós não temos a plena certeza se Adão foi salvo ou não, mas o fato é que Adão e Eva saíram da presença amorosa de Deus por apenas um único pecado. E Deus disse que se ele fizesse isso, Adão morreria, e Deus cumpriu com sua palavra. A primeira coisa que eu quero que você entenda é que Deus cumpre com a sua palavra, porque Ele jura por ela, porque Ele é santo. A segunda é que daqui é que descende todas as mazelas do mundo. Foi por causa dessa desobediência que podemos ver e sentir todas as mazelas do mundo. Toda doença, todo o caos social, todo o sistema ecológico, toda a natureza desregulada, maremotos, terremotos, tudo isso, toda doença, todo flagelo e todas as coisas ruins vieram primariamente daqui. Tamanho é a ira de Deus e tamanha é a repressão que Deus tem contra o pecado. Diante disso, não devemos brincar com o pecado, pois quando nós pecamos, nós agredimos a glória de Deus e sua santidade de forma feroz. Quando nós pecamos, eu quero que vocês entendam isso, e eu também, quando nós pecamos, nós atingimos a glória de Deus, a sua santidade, sua soberania e sua ordem de forma feroz. Nós cerramos o punho no rosto de Deus quando nós pecamos. E é triste sabermos que em 1 João, capítulo 1, verso 8, vai dizer que se dissermos que não temos pecados, enganamos a nós mesmos. É motivo de tristeza, é motivo de quebrantamento, de pranto e de choro, sabermos que nós ainda pecamos. Nós ainda pecamos. Isso deve nos levar à tristeza, ao choro, ao arrependimento, o constante confessar, que é o que diz o versículo seguinte, o verso 9 e o 10. Segundo, Deus puniu o mundo inteiro por causa dos pecados. Eu quero continuar no livro de Gênesis, capítulo 6, a partir do versículo de número 5. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Depois do pecado de Adão e Eva, todos os homens foram profundamente afetados em todas as suas faculdades, sentimentos, pensamentos e emoções. Adão e Eva nos representavam. Quando Adão peca, todos nós, todos seus descendentes pecam junto com ele. E é por isso que nós carregamos não somente a culpa de Adão, como também nós carregamos
a sua natureza. Nós herdamos a natureza pecaminosa. Nós já nascemos mortos espiritualmente. Nós já nascemos debaixo da ira de Deus, separado de Deus. A partir de Gênesis 6:5, a maldade do homem se multiplica. E Deus viu que os desígnios do ser humano, desde a sua meninice ou desde a sua mocidade, eram maus. Continuamente mal. A maldade era e foi tamanha que Deus decidiu punir toda a terra. Deus decidiu punir toda a terra. Os homens e, mais uma vez, até os animais. Isso está no versículo de número 7. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque arrependo de os haver feito. Então, meus irmãos, foi diante desse contexto que a maldade se multiplica, que a violência na terra se multiplica, que Deus foi gracioso com um homem chamado Noé. E Deus chamou Noé para fazer duas coisas: para construir a arca e para anunciar o juízo de Deus. Como bem sabemos, Noé foi pregoeiro da justiça. Então, a partir do momento que Deus chamou Noé e disse a ele que ele fizesse essas duas coisas, Noé, a partir daquele momento, no mesmo momento, começou a anunciar que viria um dilúvio. E a partir do mesmo momento, Noé começou a construir uma arca. E Noé passou 120 anos fazendo essas duas coisas. Noé passou 120 anos pregando e Noé passou 120 anos construindo a arca, fazendo essas duas coisas, obedecendo a Deus. Até que nós chegamos no capítulo número 7, ainda em Gênesis, quando Noé entrou na arca com sua família e com os animais que Deus preservou. Depois que Noé entrou na arca, não só mandou o dilúvio, Deus não só mandou o dilúvio, mas quando Noé fecha a arca, Deus sela por fora, ou como diz algumas traduções, Deus fecha a arca. E o dilúvio varreu toda a terra e matou a todos que estavam fora. E sua palavra, mais uma vez, foi cumprida. Deus chamou Noé, Deus mandou com que ele anunciasse o dilúvio, Deus mandou com que ele construísse a arca, e Deus, da mesma forma que foi com Adão e com Eva, cumpre a sua palavra. Deus manda o dilúvio, mata a todos que estão fora da arca, animais e seres humanos. Isso para mostrar que Deus, o Deus de Israel, o Deus de Jesus Cristo, o nosso Deus, o Deus bendito que se revela na pessoa de Jesus, ele cumpre tudo aquilo que ele falou. Mais uma vez nós aprendemos aqui que Deus cumpre o que ele fala, cumpre com suas promessas, cumpre com o que ele diz. Não duvide sequer de uma profecia, não duvide sequer de uma palavra, não duvide sequer de uma vírgula, de um ponto ou de alguma coisa que está na Bíblia Sagrada. Deus é quem zela por ela. Aprendemos que Deus é o Senhor de tudo e de todos, e tem poder e autoridade para fazer o que quiser, na hora que quiser, sem pedir permissão ou perguntar qualquer coisa a alguém. Vamos ler Daniel, capítulo 4. Daniel, capítulo 4. Daniel, capítulo 4, versículo de número 35. Daniel 4, 35 diz assim: todos os moradores da terra são por ele reputados em nada. E segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu. E os moradores da terra, não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer: que fazes? Deus é Deus, não há quem possa impedir a sua mão. Deus não pede permissão a ninguém.
Deus não pergunta nada a ninguém. Simplesmente Ele é Deus e Ele faz o que lhe apraz. Ele é Deus e opera com os exércitos dos céus, comandando todas as coisas. Esse é o Deus que vai preservar um povo, independentemente de qualquer coisa. Esse é o Deus que vai salvar um povo, independentemente de qualquer coisa. Esse é o Deus que vai guardar os seus até o último dia. Esse é o Deus que faz e fará o sacrifício de Jesus prosperar. Esse é o nosso Deus. Eu fico imaginando a lâmina do juízo de Deus pairando sobre essa terra, pairando sobre o Brasil. Pois quando Deus destruiu o mundo no tempo de Noé, a violência era grande. E quando eu olho para o Brasil, eu vejo isso. Um país onde a violência é tamanha que morre mais pessoas do que países que estão em guerra. E Deus destruiu o mundo de Noé, o tempo de Noé, a terra, os seres viventes, na época dele por causa da violência. E quando eu olho para o Brasil e vejo a violência, eu percebo que a lâmina de Deus está por um fio para cair no Brasil. Se na verdade já não for o juízo de Deus. Eu olho para o Brasil e eu começo a me perguntar como ficam os abortos clandestinos. Quantas mentiras, quantas promiscuidades, quantos negócios sujos, quanta mentira, difamação, quanta calúnia, quantas coisas erradas não existem. E eu fico me perguntando qual vai ser a hora que o Senhor, assim como foi em Gênesis, vai decidir destruir esse mundo. Porque aqui e no mundo inteiro há todo tipo de perversidade. Nós estamos vendo agora ao vivo, na nossa época, uma guerra por causa de poder e interesses escusos. Nós podemos ver nações e mais nações como China, como Rússia, como os países islâmicos que faz uma forte repreensão ao cristianismo. A pessoa de Jesus não aceita. E eu olho para tudo isso e eu vejo a lâmina de Deus pairando sobre o mundo. E eu fico a me perguntar, quando é que essa lâmina vai cair e decepar a todos aqueles que não se renderam ao Senhor Jesus? Tem pessoas aqui que pensam que esse é o Deus do Antigo Testamento. Deus só fazia isso no Antigo Testamento. E aí eu me faço a pergunta do início. De onde vem o seu conhecimento de Deus? De onde vem o nosso conhecimento de Deus? Da revelação geral? Dos mitos e das tradições que escutamos dia após dia? Ou dos provérbios populares que escutamos? Ou o nosso conhecimento vem da palavra de Deus, revelada, fiel, santa e justa? Deixa eu lhes dizer uma coisa. O Cordeiro de Deus vai ser aquele que vai derramar o juízo de Deus aqui nessa terra. Sim, o Cordeiro. Apocalipse 6, versículo de número 16. Apocalipse 6, versículo de número 16. E disseram aos montes e aos rochedos: caia sobre nós, e esconde-nos da tua face, daquele que se assenta no trono, e da ira do Cordeiro. O livro de Apocalipse fala que haverá um tempo, para alguns já houve esse tempo, talvez no ano 70, e provavelmente haverá uma segunda vez, um tempo, em que os homens pedirão aos montes que caiam sobre ele, que escondam eles da ira do Cordeiro de Deus, que está no seu trono. Há pessoas que pelas tradições olham para Jesus como se fosse um coitado, um mendigo, que tolera todos os tipos de coisa, mas esse não é o Cordeiro de Deus revelado nas Escrituras. O Cordeiro de Deus, ele é manso e humilde de coração, mas o Cordeiro de Deus também se ira e age como um leão para devorar os seus inimigos. Terceiro, é preciso apenas um pecado para acendermos as chamas da ira de Deus. É preciso apenas um pecado para acendermos a chama da ira de Deus. Por um pecado, Adão e Eva foram expulsos do jardim. Por um pecado, Moisés, sim, aquele que tinha comunhão face a face com Deus,
Aquele que o próprio Deus disse que se revelava e falava com ele de forma diferente. Por um pecado ele deixou de entrar na terra prometida, em Canaã. Por um único pecado, o servo de Eliseu, Geazi, foi acometido de lepra por causa da sua ganância. Por um único pecado, Deus fulminou Ananias e Safira diante de toda a igreja. É preciso, irmãos, apenas um único pecado para acendermos as chamas da ira de Deus. Esse é o Deus revelado nas Escrituras. É um Deus que se ira. Aqui eu faço um apelo pelo amor de Deus e digo mais especificamente: se sabemos que estamos desagradando a Deus em alguma área da nossa vida ou em alguma parte específica, abandone esse pecado. Não brinque com o pecado. O pecado é uma coisa extremamente séria. Se continuarmos pecando, isso eu falo, olhe para os 10 mandamentos. Se você olhar, se eu olhar, que nós estamos cometendo algum pecado que está ali, essa noite, abandone. Se olharmos para o Sermão do Monte, onde Jesus fala do pecado de forma profunda, e se você ou eu, nós sabemos que estamos cometendo um pecado, pelo amor de Deus, pare de cometer esse pecado agora. Se nós sabemos que estamos cometendo um pecado revelado no Apocalipse, nas epístolas de Pedro, a 1 e 2 Coríntios, Romanos ou em qualquer outra parte da Bíblia, pare de orgulho, de ser orgulhoso, orgulhosa, pare de ser soberbo, pare de ser altivo, abandone a mentira, abandone a cobiça, não permitam que o dinheiro seja o nosso Deus. Sabe por quê? Porque é apenas necessário um único pecado para que Deus venha com sua ira e nos despedace. E não há quem lhe possa deter a mão. Nós devemos abandonar tudo aquilo que a palavra de Deus, a sua santa palavra, nos ordena. E além de abandonarmos tudo aquilo que a palavra de Deus nos ordena, devemos se voltar para Deus e fazermos o que Ele manda. Mais uma vez eu quero dizer a todos: não brinquem com o pecado. Não brinquem. Deus é capaz de fulminar qualquer um, a hora que Ele quiser, da forma que Ele quiser, onde Ele quiser. Ele não deve explicação a promotor, a juiz nenhum. Aliás, Ele é o dono da terra, Ele é o juiz que julga com toda a retidão. Quarto, e quando não há punição aparente? Quando nós vemos pessoas pecando e não vemos a punição de Deus. A Bíblia explica isso. Tem três textos que eu quero aqui citá-los, mas trabalhar apenas em cima de um só. E os textos são Romanos, capítulo 1, versículo de número 24 ao 32, Êxodo 14, 4 e Romanos 9, 22. Vamos nos ater a Romanos, capítulo de número 1, versículo de número 24, para não sermos tão extensos aqui. Diz assim: por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Irmãos, eu quero agora voltar para Êxodo e depois eu venho para cá. Êxodo capítulo 14, verso 4, diz o seguinte, talvez não seja necessário você abrir, que Deus endureceu o coração de Faraó. Há pelo menos duas interpretações para esse Deus endurecer o coração de Faraó. A primeira interpretação, para alguns, é que Deus joga como se fosse um balde de concreto no coração de Faraó, para que ele fique mais duro. Particularmente eu não creio nessa interpretação, eu respeito, não creio. Mas eu creio que Deus endureceu o coração de Faraó. Ali é Deus entregar o coração de Faraó às suas próprias paixões, a querer ser rei, a querer mandar, a querer oprimir o povo de Deus e não deixar eles serem libertos. Deus entregou Faraó a si mesmo. E aqui nós voltamos para Romanos, capítulo de número 1, versículo de número 24. Por isso Deus entregou tais homens
Aqui no contexto, os homens desonram seu corpo. Aqui, homem se deita com homem e mulher se deita com mulher. Era muito comum no Império Romano o homossexualismo. De 12 imperadores, 11 eram homossexuais. E por incrível que pareça, no exército romano, os guerreiros eram casados, mas as mulheres eram para terem filhos somente, mas um negócio rolava solto entre eles mesmos. E Paulo olha para esse contexto, o contexto de pecado do mundo gentil, como um todo, não só esse pecado, mas outros pecados. E Deus disse que aquilo dali já era o próprio juízo de Deus. Era Deus entregando o homem a si mesmo. Por quê? Porque eles, aqui o texto é como se fosse alguma coisa querendo entrar dentro de casa ou numa porta e os homens fechando. Deus se manifestava através da natureza, como se manifesta, e os homens estavam mudando, empurrando, não deixando Deus se manifestar. E Deus entrega eles a eles próprios. Como cristãos, nós sabemos que só o Espírito de Deus é quem pode gerar fé no nosso coração. É quem pode gerar arrependimento, mudança. É quem pode nos transformar. Então, uma das maiores punições que Deus pode fazer com o homem é entregá-lo a si mesmo. Porque se Deus entregar o homem a si mesmo, ele não vai mudar, ele não vai crer, ele não vai se arrepender e, consequentemente, ele vai morrer no pecado, separado de Deus e vai ser condenado eternamente. Então, tem pessoas que dizem assim, fulano fez isso, fulano fez aquilo e Deus não pune ele, já está punindo, pois o pecado, ele gera consequências temporais e ele gera consequências eternas. Quando você ver uma pessoa esticando a corda demais, provavelmente foi Deus que soltou e deixou ele à vontade. E isso, para mim, é terrível. Porque imagine só, eu e você, Deus olhando para nós sabendo de nossas fraquezas e dizendo, vá só, se vire. Para mim, essa é uma das piores sentenças que Deus pode dar ao ser humano. É abandonar ele às suas próprias paixões. Então, meus irmãos, por mais prazeroso que o pecado pareça aos homens que são carnais, aqueles que não conhecem a Deus, não são espirituais, eles geram consequências graves. E geram consequências graves aqui nessa terra e na eternidade. Quinto, Deus deixou uma saída para nos livrar da ira futura. Deus deixou uma saída. Cristo. Vamos ler Isaías, capítulo de número 53, versículo de número 4. Isaías 53, 4. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, e nós o reputávamos por aflito e ferido de Deus, oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. A única maneira que um ser humano tem de ser salvo é se ele for unido espiritualmente com Jesus Cristo, por meio da fé, por meio do arrependimento e por meio do novo nascimento. Todos aqueles que não creram em Jesus, todos aqueles que não se arrependeram dos seus pecados, todos aqueles que não foram transformados, todos aqueles que não tiveram suas vidas impactadas pela vida de Jesus Cristo, seu ministério e sua morte e ressurreição, eles passarão no moinho de Deus, e o moinho de Deus moe fino. Eu quero dizer aqui, meus irmãos, que a ira de Deus ela é tão terrível que muitas pessoas confundem Jesus no Getsêmani e Jesus na cruz do Calvário, dizendo, Deus meu, por que me desamparaste? Muitas pessoas pensam que Jesus deu essa declaração porque as pessoas furaram a cabeça dele com uma coroa de espinhos, mas não foi. Muitas pessoas pensam que ele deu essa declaração porque ele foi chicoteado e teve que andar com uma cruz pesada, com o corpo debilitado, mas não foi. Ele não disse Deus meu, porque morreu numa cruz e foi torturado. Jesus disse Deus meu, porque Deus
estava ali, naquele momento, despejando toda a sua ira em cima de Deus, homem, Jesus Cristo. Naquele momento, Deus estava despejando a sua ira em cima do Deus, homem. E ele, sabendo, sentindo, vendo, presenciando toda a ira de Deus, ele disse: Deus meu, por que me desamparastes? Agora, todos aqueles que creram em Jesus podem andar com paz, porque a ira de Deus já foi derramada sobre Cristo. Todos aqueles que foram transformados pelo Espírito Santo podem se deitar e dormir em paz, porque a ira de Deus já foi retirada de cima deles. Todos aqueles que creram em Jesus e se apegam em Jesus podem viajar, e se forem atropelados e morrer, podem saber que acordarão nas mansões celestiais, nos braços de Cristo Jesus. Se nós cremos de verdade e nos arrependemos de verdade, podemos andar tranquilos e calmos, pois a ira de Deus já não está mais sobre nós. Mas aqueles que não creem, sobre ele permanece a ira de Deus. João 3:36. E aqui eu quero encerrar dizendo algumas coisas muitíssimo importantes. Isso é motivo de esperança, isso é motivo de alegria, isso é motivo de nós servirmos a Deus com todas as nossas forças, com todos os nossos recursos e tudo que temos em mãos, porque Ele nos livrou da ira futura. 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo de número 10. Outra coisa, se Jesus Cristo é o nosso Salvador, nós não devemos amar o pecado, pois foi o nosso pecado que colocou na cruz. E se nós amarmos o pecado, nós não amamos Jesus, porque por causa do pecado, ele foi colocado na cruz. Então nós devemos odiar o pecado com todo o nosso ser, por mais que ainda cometamos pecado, mas devemos odiá-lo. Aqui, meus irmãos, eu queria também que vocês parassem para pensar o quão distante nós estamos do Deus que é revelado nas Escrituras, porque as famílias que estão na igreja procuram as coisas físicas e materiais, terrenas e temporais para os seus filhos. Mas eu não vejo a maioria dos pais procurando salvação, mudança e transformação para os seus filhos. Eu não vejo. Eu não estou falando apenas dessa congregação, desse povo. Eu falo a nível do Brasil, onde conhecemos. Eu não vejo os pais e as mães e nós passarmos tempo e bom tempo evangelizando nossas famílias, pregando para elas, orando por elas, chorando por elas, indo até elas. E aí eu faço uma pergunta: será que nós temos apenas um conhecimento intelectual de que Deus se ira, ou nós temos um conhecimento que envolve razão, emoção e sentimentos? Para onde iriam nossos familiares se eles morressem hoje? Para onde eles iriam? Eles iriam para o lugar onde Daniel fala, Daniel 12:2, para a vergonha e o desprezo eterno? Ou eles iriam para as mansões celestiais estar com Cristo Jesus? O objetivo desse estudo / pregação é fazer com que nós venhamos a dar mais valor às coisas de Deus, ao próprio Deus, a Jesus Cristo, a repudiarmos o pecado com todo o nosso ser e todas as nossas forças, por mais difícil que seja. Eu sei que é. Eu não estou pregando aqui para aumentar apenas número de pessoas para inchar igrejas. Não. Eu estou pregando para que nós conheçamos a Deus como Ele se revela nas Escrituras e para que nós tenhamos um relacionamento saudável com Ele. Porque você só pode ter um relacionamento saudável com uma pessoa que você conhece. Se você não a conhece, você não terá. Não terá. Se você não conhece a Deus e os seus atributos, jamais você terá um relacionamento saudável com Ele. Você vai achar que tem, ou nós vamos achar, mas não teremos. Nós devemos conhecer a Deus e os seus atributos para que tenhamos um relacionamento com Ele. Portanto, eu quero encerrar dizendo: irmãos, a lâmina de Deus, da ira de Deus, está prestes a cair pelo mundo. Nós devemos anunciar a todas as pessoas que é possível, ao nosso alcance, que Deus é santo, que Deus é justo, que Deus se ira
E ele está irado, como lemos no Salmo 7, verso 11 e verso 12. Ele se ira todos os dias. Ele desembanhou a sua espada e já afiou para todos aqueles que não se converterem. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.